é ele que realiza. Agora, excepcionalmente, desde que ele seja acionado, ele pode realizar o controle preventivo. Lembrem-se, controle preventivo feito sobre um projeto de lei ou sobre uma PEC. Mas quando, né? Aliás, professor, quem poderia acionar o Poder Judiciário para realizar esse controle preventivo? Presta atenção. Meus amigos, o caso é o seguinte: eu tenho um projeto de lei ou uma PEC que contrariam a Constituição, tanto formal, com relação à violação do processo legislativo, quanto material, contrariedade à Constituição. Imagine, um projeto de lei estabelecendo a pena de morte em tempo de paz. Ou ainda, outro, um projeto de lei estabelecendo o fim da proteção do domicílio, aquela proteção que nós temos de ninguém invadir nosso domicílio a não ser em flagrante delito, desastre, prestar socorro, ordem judicial durante o dia, essa proteção do domicílio prevista na Constituição. Imagine uma lei ou uma proposta de emenda para suprimir, para acabar com esse direito previsto no artigo 5º da Constituição. Será que é constitucional ou inconstitucional? Totalmente inconstitucional esse projeto de lei ou a PEC? Junto comigo. Imaginemos então que seja uma proposta de emenda constitucional. Quem é que realiza, quem é que vota essa PEC para transformar-se essa PEC em emenda constitucional? O Congresso Nacional. Ok? Se fosse uma lei, quem é que iria votar? O Congresso. Quem? Deputados federais e senadores. Então preste atenção. Um deputado federal ou um senador discordando desse projeto de lei ou dessa PEC pode, presta atenção, só eles, de acordo com o Supremo, têm legitimidade ativa, ou seja, podem ser autores para propor esse projeto, propor lá no Supremo Tribunal Federal, uma ação judicial pedindo o arquivamento desse projeto de lei ou dessa PEC. Então vem comigo. Eu tenho um projeto de lei federal inconstitucional ou uma proposta de emenda constitucional inconstitucional e violou o processo legislativo. Isso que é importante se lembrar. Foi violado também o processo legislativo. Por exemplo, não passou pelas comissões de Constituição e Justiça. Ou a votação ficou aquém do mínimo necessário. Então, não passou pelas comissões de Constituição e Justiça, ou a votação ficou aquém, abaixo do mínimo necessário. Olha cá, qualquer deputado federal ou senador pode, através de um advogado, propor, ou impetrar um mandado de segurança lá no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo pode determinar o arquivamento daquele projeto de lei ou daquela PEC. Por quê? Foi violado um direito e um procedimento previsto na Constituição. Importante, violação de um direito e do processo legislativo são as palavrinhas-chave que vão se encaixar na sua questão. Ok? Tranquilidade? Todo mundo conseguiu? Então, o controle preventivo, quem é que faz normalmente? Poder Legislativo e Poder Executivo. Excepcionalmente, se for acionado o Poder Judiciário. Pergunta inteligente. Vamos enfrentar a próxima questão. Vamos lá. Professor, uma lei em vigor é passível de que tipo de controle de constitucionalidade? Queridos amigos, se eu já tenho uma lei em vigor, eu posso afirmar então que é uma lei efetiva. Essa lei efetiva ou essa lei em vigor, ninguém tem dúvida, ela é passível de um controle repressivo de constitucionalidade. Vem comigo. Controle repressivo também é chamado de repressivo a posteriori, posterior ou sucessivo. Junto comigo. Esse controle repressivo a posteriori, posterior ou sucessivo é aquele feito em regra por quem? Pelo Poder Judiciário. Então o Poder Judiciário vai fazer esse controle, ou de modo difuso ou de modo concentrado. Quer dizer que o juiz pode determinar a resolução daquela lite, dando ganho de causa para o autor ou para o réu, com base na inconstitucionalidade da lei que dava fundamento a um direito pedido por eles? Perfeitamente. Importante, meus amigos, se eu tenho uma lei em vigor e eu quero usar do controle concentrado, então, exemplo, eu tenho uma lei federal inconstitucional, exemplo de prova. Uma lei federal que acaba com o contraditório e com a ampla defesa nos processos que envolvem ações contra o INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, ou contra o IBAMA, ou contra o Banco Central. Junto comigo. Eu tenho uma lei federal dizendo que não tem contraditório nem ampla defesa nos processos administrativos que envolvem órgãos públicos federais.
A lei é federal. Sim. O que eu posso usar? Bom, no meu caso concreto, eu posso usar do mandado de segurança, no caso concreto. E se for, né, uma daquelas pessoas especiais do artigo 103 da Constituição, por exemplo, o Conselho Federal da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, poderia entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Lembra a abreviatura? ADIM ou ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, aonde? Lá no Supremo Tribunal Federal. Para que o STF arquivasse, determinasse o arquivamento daquela lei, declarasse aquela lei inconstitucional, e o Supremo, ao declarar essa lei inconstitucional, essa lei é como se nula fosse, não surtiria mais efeitos. E o efeito até dessa decisão é retroativo, lembra? Ex tunc. Vem junto comigo. Quer dizer que, se eu tenho uma lei inconstitucional, o controle de constitucionalidade a ser realizado, sem sombra de dúvida, é o controle repressivo, feito pelo Poder Judiciário. De que modo? De modo difuso ou de modo concentrado. No modo difuso, eu particular, vou contratar um advogado que, por exemplo, irá ingressar com mandado de segurança, aonde? Se é um órgão federal, na Justiça Federal. Se é um órgão estadual, na Justiça Estadual. E o juiz poderá determinar que aquele órgão não, no caso concreto, ao julgar o meu processo administrativo, não dê obediência àquela lei, porque aquela lei é inconstitucional. Muito bem, caso concreto, controle difuso. Agora imagine que o Procurador-Geral da República entenda que aquela lei federal é inconstitucional. E essa lei está prejudicando todos os brasileiros. O Procurador-Geral da República poderia propor lá no Supremo Tribunal Federal, porque a lei é federal, uma ADIM ou ADI. Lembra o que é ADIM ou ADI? A ação direta de inconstitucionalidade. A modalidade seria a modalidade genérica, ADIM genérica, e com isso o Supremo, julgando essa ação por maioria absoluta, iria declarar essa lei inconstitucional. O Supremo declarando a lei federal inconstitucional, efeitos erga omnes, contra todos e vinculante. Ninguém mais pode se opor e todo mundo fica vinculado à decisão. Todo mundo junto? Importante, questão bonita. Vamos enfrentar a próxima questão. Professor, a medida provisória só sofre controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário? Vejam que questão interessante e inteligente. Medida provisória, ela só sofre controle de constitucionalidade feita pelo Poder Judiciário? Xiii, Marquinhos, olha que interessante. Queridos amigos, medida provisória, ela nasce para ser convertida em lei ordinária. Vou repetir. Medida provisória nasce para ser convertida em lei ordinária. Então, a medida provisória, ela foi apresentada, quem é que edita, quem é que cria? O Presidente da República. O Presidente da República editou a medida provisória. Essa medida provisória vai para onde? Meus amigos, ela é encaminhada para a Câmara dos Deputados. Lá na Câmara dos Deputados, ela vai passar, por um juízo prévio, uma comissão vai verificar se uma comissão mista de parlamentares, entenda, mista formada por deputados federais e por senadores, vai dar um parecer dizendo que essa medida provisória é constitucional. Então, depois desse parecer por essa comissão parlamentar mista, vai ser votada essa MP aonde? Presta atenção. No próprio plenário da Câmara dos Deputados e depois no plenário do Senado. Quer dizer que, nesse tramitar, a Câmara ou o Senado, se rejeitassem a medida provisória, ela seria arquivada. Quando eles rejeitam, a Câmara ou o Senado, não teve a votação necessária, o que eu estou fazendo? O que a Câmara dos Deputados e o Senado estão fazendo? Eles estão realizando o controle repressivo de constitucionalidade. Então veja que questão bonita e interessante. Meus queridos amigos, o Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados ou do Senado, pode realizar o controle repressivo. Por quê? Porque rejeitou a medida provisória em suas votações. Junto comigo. Para aprovar a conversão da medida provisória em lei ordinária, em cada casa, eu necessito da maioria simples ou relativa. Lembra na faculdade? Maioria simples ou relativa, maioria dos presentes. Desde que estejam presentes, no mínimo, a maioria absoluta. Então, dica de prova. Com relação à maioria simples ou relativa, leiam o artigo 47 da nossa Constituição. Então, vamos imaginar. Eu tenho lá, votação iniciada na Câmara dos Deputados. Passou pela Comissão Parlamentar Mista, parecer favorável, foi votado favoravelmente na Câmara dos Deputados. A maioria simples foi alcançada,